Projeto Bairro Limpo. Cidadania e meio ambiente, compromisso com a nossa cidade. Está no ar a voz do projeto. A voz do projeto é um informativo do projeto Bairro Limpo. E hoje é sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. E já se passaram 262 dias do ano. E a nossa querida lua de hoje é a lua minguante, 4% visível. E você está ligadinha no programa A Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Uma boa tarde para você que está me acompanhando aqui pelas redes sociais. Uma boa tarde para você que está me acompanhando pelo Kawai. Seja bem-vindo, Jotável, né? Seja bem-vindo, Jotável, aqui no nosso programa A Voz do Projeto desta sexta-feira, tá bom, maninho? Continue aqui com a gente. Peço que você me siga aqui para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Boa tarde para você que está me acompanhando aqui também pelo TikTok. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso programa A Voz do Projeto de todos os dias. Nosso programa A Voz do Projeto é de segunda a sexta-feira, sempre das 17 às 18 horas, no horário de Manaus, aqui a capital cabocla, tá bom, gente? Obrigado você que está me acompanhando também pelo YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Peço que você se inscreva no meu canal. Peço também que você curta, comente, compartilhe a nossa live, tá bom? São exatamente 17 horas e 4 minutos na grande capital cabocla. Já estamos dando início ao nosso programa A Voz do Projeto desta sexta-feira,
dia 19 de setembro de 2025, aqui na cidade Cabocla, na cidade de Manaus, a capital do grande e amado estado do Amazonas, né? Estamos numa tarde ensolarada desta sexta-feira com 31 graus centígrados na sombra, aquele calor de rachar a careca, aquele calor de frita ovo na sombra. E apesar dessa grande quentura, né, aqui em Manaus, a prefeitura não para, né? Quero mandar um parabéns aí para o nosso prefeito Davi Almeida e também para o vice-prefeito da cidade de Manaus, né, o Renato Júnior, que estão aí de mangas arregaçadas, né? Parabéns, 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 até que enfim estamos vendo aí, né, a ação, né, a atividade do nosso prefeito aqui na cidade de Manaus, né? Temos muita coisa para fazer em Manaus, principalmente na área da infraestrutura, né? Manaus já é uma cidade vovozinha, né? Já é vovozinha, Manaus é vovozinha já, né? Então carece de muitos reparos, carece de atenção especial aí, né? Principalmente lá no centro histórico da cidade de Manaus, onde tudo nasceu, né? Lá precisa de uma atenção especial por parte do prefeito, principalmente naquelas áreas ali onde passam os ônibus, né? O tráfego mais pesado da cidade de Manaus, os containers, aquela área central mesmo, né? Precisa muito da atenção do prefeito nessa área da infraestrutura, né? E a gente vem vendo aí que o prefeito Davi Almeida está fazendo de tudo para que o centro da cidade seja revitalizado, seja a cada dia melhor. Parabéns aí para o nosso prefeito Davi Almeida, né? E seu vice-prefeito Júnior, Renato Júnior, né? Inclusive eu fiquei sabendo aí que o prefeito está com um plano de verão, né? Parabéns, prefeito, plano de verão é muito viável, principalmente, né, nessa época de sol forte aqui na cidade de Manaus, né? Manaus é uma cidade caliente, uma cidade muito quente e carece assim de planos, né, que venham atender às necessidades urgentes da nossa cidade. E o prefeito Davi Almeida está aí com um plano de verão para a cidade, né? E também com mutirão lá no centro. Parabéns ao nosso prefeito Davi Almeida pelos seus trabalhos, né? Além de tudo, nossa orla, né, do Rio Negro sempre limpa, né? Parabéns aí à nossa prefeitura de Manaus, parabéns aí aos colaboradores da prefeitura, né, que não medem esforços para deixar a nossa cidade a cada dia mais limpa, a cada dia melhor. Um grande abraço aí ao nosso querido prefeito Davi Almeida e também ao seu vice-prefeito Renato Júnior. São exatamente 17h09 na grande capital Cabocla. Grande abraço para o nosso amigo WCZH. Seja bem-vindo, WCZH. Continue com a gente. Obrigado a você que está chegando aqui pelo TikTok, seja bem-vindo. Peço que você me siga aqui no TikTok, tá bom? Você que me acompanha também aqui pelo YouTube, seja bem-vinda. Ana Clara e Alicia Game dizem oi. Oi para você também, Ana Clara e Alice Game. Sejam bem-vindas aqui no nosso programa A Voz do Projeto, né? Nosso programa é de segunda a sexta-feira, sempre das 17 às 18 horas, com notícias,
muita música boa, informação e também formação para você estar sempre antenada com as notícias do dia, né? Estou ao vivo pela Rádio Informativo Web Brasil, também pelo Kawai, pelo TikTok e também pelo YouTube, tá bom? Peço que vocês me sigam, peço que você também se inscreva no meu canal, tá bom? E o sistema comunista, né, não é brincadeira, gente. Eu venho falando, né, essa semana todinha, abordando esse tema importantíssimo que é sobre o comunismo, né? Eles não estão de brincadeira, gente. O comunismo se infiltrou no Brasil em 1922, ou seja, há 103 anos atrás foi implantado o comunismo aqui no Brasil, né? Pessoas foram alistadas no comunismo, né? E foram levadas lá para onde hoje é a Rússia, que era a antiga União Soviética, né? Vocês precisam saber dessa história. Era a antiga União Soviética. Foi remanejado lá algumas pessoas que foram alistadas, né, no Partido Comunista e foram levadas lá para a União Soviética, onde hoje é a Rússia. E lá esses brasileiros que foram alistados aqui no Brasil receberam um grande ensinamento sobre o comunismo lá na União Soviética. E eles trouxeram aqui para o Brasil, em 1922, o Partido Comunista do Brasil, há 102 anos atrás, ou seja, mais de um século que o comunismo vem agindo sorrateiramente, silenciosamente no Brasil. Hoje, 103 anos após a fundação do comunismo no Brasil, eles estão no poder, tá bom? Temos aí um governo federal comunista, temos aí comunistas no parlamento, temos comunistas aí no Senado, né, como deputados federais, e temos aí um Superior Tribunal Federal composto por comunistas. Ou seja, eles já estão em todos os âmbitos da sociedade, dominaram tudo. E esse é o plano do comunismo para o Brasil: dominar o Brasil por completo, burocratizar a sociedade brasileira, tornar um povo de escravos, para que eles possam usufruir de tudo que o Brasil possui, das riquezas e também do nosso povo. Dominando o Brasil, o comunismo, ele vai poder dominar as outras nações que fazem fronteira com o Brasil. Não foi à toa que a União Soviética escolheu o Brasil aqui na nossa América para colocar o comunismo, porque eles sabem que dominando o Brasil, que é o maior país da nossa América, eles vão dominar todos os outros países que são vizinhos do Brasil. E tudo isso ainda não aconteceu graças aos Estados Unidos da América e graças ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Que, aliás, Donald Trump está mordido com os comunistas, né? Ele já mandou lá fazer a lista dos cabeças do comunismo aqui no Brasil e na nossa América, né? Tá caindo de ferro e fogo em cima dos comunistas, né? Quando se diz comunista, é toda uma união, toda uma junção, todo um mecanismo que pratica o mal dentro de uma sociedade.
Aqui no Brasil nós temos os narcotraficantes internacionais dentro do Brasil, temos os criminosos que agem diariamente dentro do Brasil, são 45 mil pessoas assassinadas brutalmente, cruelmente dentro do Brasil todos os anos, né? Temos as milícias que estão agindo no Brasil, que já tem comunidades do tráfico, comunidades do crime, né? E temos aí chefões da máfia internacional comunista dentro dos três poderes aqui no Brasil, né? Não é brincadeira, gente. Para vocês terem uma noção, né? Só para terem uma noção. Durante a pandemia que nós tivemos aqui em 2020, vocês estão lembrados aí da pandemia, foram 700 mil pessoas que morreram, né? 700 mil pessoas morreram no Brasil por causa da pandemia do Covid-19. Vocês estão por dentro, né? Em 2020, prestem atenção, quem estava governando o Maranhão, o Maranhão é um estado aqui perto, faz parte do Nordeste, né? Aliás, o Maranhão é hoje o estado mais pobre da Federação do Brasil, né? O Maranhão. Na Covid em 2020, quem comandava o Maranhão, para vocês terem uma noção, era o comunista, o grande comunista Flávio Dino. Para vocês que não sabem quem é Flávio Dino, é aquele que foi nomeado pelo Lula para ser o ministro, né, do STF. O cara está sentado na maior cadeira, né, do Supremo Tribunal Federal. Ele e os colegas dele do comunismo, né? Flávio Dino, em 2020, ele comandava o Maranhão, né? Ele era afiliado ao PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil. Depois ele saiu do PCdoB, né? Foi para o PSB e tornou-se agora, né, o grande juiz, né? O grande juiz que está lá no STF e que quer a todo custo colocar Jair Messias Bolsonaro atrás das grades, né? Já levantaram o tribunal, já levantaram provas, já levantaram aí falsos testemunhos, já levantaram falsos argumentos, já levantaram aí esse juízo, né, composto por eles mesmos, né, uma quadrilha comunista dentro do STF, comandando o STF, né, e que já condenaram o Bolsonaro a 27 anos de prisão e mais alguns generais, pasmem bem, comunista condenando generais brasileiros. É de perder a fala, é de ficar de boca aberta, é de ficar tipo aquele sinal de pontuação, né? Aquele ponto de exclamação. O quê? Assim está o Brasil. Só um ponto de exclamação, algo assustador, algo que causa terror, o que está acontecendo no Brasil. Comunistas dando as ordens, julgando o povo brasileiro e julgando os representantes eleitos democraticamente pelos brasileiros. Hoje o comunismo abriu as asas sobre nós. Essa que é a verdade. Flávio Dino, deixa eu contar essa história aqui para vocês, né, para vocês terem uma noção. Em 2020 ele era governador, ele governava aí o Maranhão em 2020 na pandemia, né? Ele teve envolvido aí num caso polêmico que eu quero contar aqui para vocês ficarem cientes de quem é esse comunista Flávio Dino, tá bom?
Ele teve envolvido aí numa polêmica relacionada à compra de respiradores pulmonares, né? Pelo tal de consórcio Nordeste, do qual o Maranhão fazia parte, né? O Flávio Dino, ele adquiriu, né? Ele adquiriu aí alguns aparelhos, né? Alguns respiradores. E ele dispensou ali, né, os procedimentos técnicos, né, adequados para adquirir esses equipamentos. Porque tem toda uma licitação, tem todo um protocolo para escolher de quem o governo vai comprar os materiais para uso do Estado, né? Como era uma pandemia, o que o Dino fez? O comunista, né, Flávio Dino, que era o governador aí do Maranhão. Ele dispensou a licitação, né, porque era caso de urgência obter esses aparelhos respiratórios por causa da crise sanitária que abateu no Brasil em 2020, que foi a Covid-19. Pasmem quanto ele gastou em 70 respiradores. Ele comprou 70 respiradores. Primeiro que 70 respiradores não chegava nem a solucionar 1% dos casos de Covid, né, do Maranhão. Comprou 70 respiradores pelo preço de 9,3 milhões de reais. 9,3 milhões de reais por 70 respiradores. E o pior de tudo, esses respiradores nunca foram entregues. E o pior de tudo, esses 9,3 milhões foram pagos antecipados. Tá vendo como é o comunismo? Eles agem como eles querem. Pagaram 9,3 milhões adiantado para adquirirem 70 respiradores. 70 respiradores por 9,3 milhões e nunca receberam esses respiradores até hoje, né? Esse caso gerou aí uma grande polêmica, né? Gerou suspeitas de irregularidades, como foi, e o pior de tudo, causou um grande prejuízo para o estado do Maranhão, um grande prejuízo para os cofres públicos e para toda a população do Maranhão, que nunca viu mais a cor desses 9,3 milhões e nem esses 70 respiradores. Está vendo como é o comunismo? É desse jeito que eles vão agir. E isso aconteceu em 2020, no início da pandemia, quando o senhor comunista Flávio Dino era governador do Maranhão, gente. E aí, o que aconteceu, né? Foi deixado esse grande prejuízo aí nos cofres públicos, né? E esse fato, para vocês terem uma noção, não foi investigado amplamente na CPI da Covid-19 e tudo ficou tudo beleza, tudo bacana, tudo tranquilo, que nem a cantiga do seu grilo, do seu grilão e do seu grilinho. Entenderam? Isso é comunismo. Eles fazem o que querem, como querem e não são investigados. É desse jeito, né? Vamos continuar aqui. E o Maranhão, né, o estado do Maranhão, aí, através da Secretaria de Estado da Saúde, SAS, participou da compra de 300 respiradores pelo consórcio Nordeste, com um contrato total de aproximadamente 48,7 milhões. O estado do Maranhão pagou os 4,9 milhões por 30 respiradores à empresa Empicare Pharma Representações Limitadas. E também outros 4,3 milhões por 40 respiradores a Pulsar, né?
a empresa Pulsar Development Internacional Limitada. Pasmem bem, nenhum dos equipamentos foi entregue e parte do dinheiro não foi devolvido. Na primeira compra, os 4,9 milhões pagos à Empicare não foram restituídos. Pasmem bem, isso no governo lá do comunista Flávio Dino, quando era governador do Maranhão. Agora, no segundo caso, né? Houve devolução parcial, mas o Estado ainda sofreu prejuízo de cerca de 500 mil devido à variação cambial, né? Foi aí enviado um relatório para a Controladoria Geral da União, CGU, que indicou superfaturamento de quase 150% nessas compras, com o preço médio de mercado dos respiradores sendo R$ 87 mil, enquanto o governo do Maranhão, sob a administração do comunista Flávio Dino, pagou cerca de R$ 200 mil por cada respirador, quando na verdade cada respirador custava na praça 87 mil. Flávio Dino pagou 200 mil por cada respirador, que o povo não sentiu nem o cheiro, porque esses respiradores não chegaram até o dia de hoje, né? E a empresa Empicare, que foi a empresa contratada, não tinha histórico de fornecimento de equipamentos médicos, né? Levantando questionamentos sobre a escolha do fornecedor, né? Até aí tudo bem, porque eu tenho uma empresa, né? Eu posso vender o que eu quiser na minha empresa, posso oferecer o que eu quiser, compra na minha empresa quem quer. Até aí tudo bem. Chega alguém, tu tem respirador? Tenho respirador, quanto é? É 200 mil, eu quero 70 respiradores, pois me pague. Aí o governo pagou os 70 respiradores pro cara, mesmo sem o cara ter o respirador. Só que o cara, em vez de comprar o respirador para passar pro governo, pegou o dinheiro e o gato comeu e ninguém viu, né? É isso que é comunismo. Eles fazem as trapaças, eles compram o que querem e fazem o que querem e nada acontece. Isso é só um pequeno exemplo para a gente saber o que é o comunismo. Isso aconteceu no Maranhão, na pandemia em 2020, quando o comunista Flávio Dino era o governador do Maranhão. Aí ele ficou colocando em prática esse tipo de marmota aí, e o povo não faz nada. Os nossos representantes eleitos não fazem nada, e daqui a pouco os golpes vão aumentando paulatinamente. Daqui a pouco eles fazem que nem o Maduro. Ferrão no rabo do povo, chicote no rabo do povo, e fica quem quer. Quem não quer, procure, tome o beco, né? Que nem diz a história, né? O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, TCE-MA, Maranhão, né? Abriu investigação em junho de 2020, mas o processo foi considerado lento e, segundo algumas fontes, travado por mais de um ano. Aí, em 2023, 3 anos depois, o TCE do Maranhão decidiu não abrir uma tomada de contas especial, encerrando a investigação sem apontar responsáveis ou quantificar danos aos cofres públicos, e ficou tudo aí sem esclarecimento, tudo sem resolverem nada. Isso é comunismo. E se o Brasil, o povo do Brasil, não acordar e deixar de votar nesses comunistas, eles vão continuar fazendo esse tipo
de papagaiada com o povo, roubando os cofres públicos, enchendo o bolso de dinheiro público, e fica por isso mesmo. Hoje, o comunista Flávio Dino, depois de toda a roubalheira que ele fez no Maranhão, hoje está sentado como juiz, como ministro do Supremo Tribunal Federal. É brincadeira, gente, tá bom? São exatamente 17 horas e 30 minutos na grande capital cabocla. Aqui em Manaus estamos com 30 graus centígrados na sombra, com uma tarde de sexta-feira predominantemente ensolarada, porém raios e trovões caindo aqui na cidade de Manaus, né? Porque aqui nós somos assim, né? Nós só temos dois climas, o sol e a chuva. O sol tá quente, mas está dando raios e trovões, né? É assim. O sol, né, quente com 30 graus centígrados, e cai aquela chuva forte, né, com raios e trovões. Nesse momento estamos aqui com uma tarde ensolarada, porém formando-se uma grande tempestade, e já está caindo aí raios e trovões aqui na cidade de Manaus. São exatamente 17 horas e 31 minutos na grande capital cabocla, que já está anunciando uma grande tempestade para já, para daqui a pouco, tá bom? Muita chuva sendo anunciada, né, aqui na cidade de Manaus, raios e trovões caindo aqui na cidade neste exato momento, tá bom? E hoje é dia da chaminé. Hoje também é dia do comprador. Hoje também é dia do educador social. Hoje também é dia do emoticon. Hoje também é dia do exército chileno. Hoje também é dia de falar com um pirata. Hoje é dia do teatro brasileiro. Por falar em teatro, né? Quero mandar um grande abraço, né, para a presidente do SESC aqui de Manaus, onde eu fiz lá uma temporada de teatro. Quando eu era jovenzinho, meus 17 para 18 anos, eu fiz teatro no SESC. Fiz minha inscriçãozinha lá, né, com a diretora do SESC, que me atendeu muito bem, né? Espero que ela esteja com saúde, vida longa para ela, né? Onde eu tive a oportunidade de ter Zezinho Correia, cantor famosíssimo do grupo Carrapicho, como diretor de teatro, né? Uma excelente pessoa, sem igual, né? Que Deus o tenha. Já faleceu, Zezinho Correia. Conheci pessoalmente, ele era o diretor de teatro do SESC, onde o Carrapicho, né, tinha todo um acordo lá com o SESC, ensaiava no SESC, era parceiro do SESC, o grupo Carrapicho, né? E o Zezinho Correia era o diretor de teatro do SESC, a qual eu tive a honra de participar, fazer algumas peças lá com o Zezinho, participar com ele. Uma excelente pessoa, onde eu conheci também
muita gente boa lá no Sesc, tá bom? Quero mandar um grande abraço hoje é dia do teatro, né? Hoje é dia do teatro brasileiro. Quero mandar um grande abraço também lá para aquele que foi, né? Um diretor de teatro para mim também, o professor Wellington. Professor Wellington, não esqueci do senhor não, professor. Estudei na escola de mineração, onde nós tínhamos um grande teatro lá na escola, né? Um teatro de excelência, né? E lá o professor Wellington, que era nosso professor de língua portuguesa, de literatura e professor de teatro, né? Nos ensinava muita coisa. Gente, fazer teatro, eu recomendo. Fazer teatro é libertação do ser, né? Principalmente para aquelas pessoas tímidas, aquelas pessoas que têm medo de falar, né? De se comunicar. O teatro é algo excelente, né? Para o desenvolvimento da comunicação, do desenvolvimento pessoal. Eu era tímido, né? Era um rapazinho tímido. E no teatro você aprende que as outras pessoas são iguais a você. Você é igual às outras pessoas. E todos nós temos que ser aberto, ter um diálogo uns com os outros. E ali naquela convivência do teatro, você começa a se soltar, a se abrir, a ser uma nova pessoa e começar a enxergar o mundo de forma diferente, onde todos nós somos iguais, né? Um grande abraço lá para a diretora do Sesc aqui de Manaus. Um grande abraço também para o nosso querido professor Wellington. O professor Wellington era uma figura muito, muito importante, olha. 3 matérias ele dava para nós, né? Era língua portuguesa, literatura, né? Literatura e também teatro, né? Hoje é dia do teatro brasileiro! E completa mais um ano no dia de hoje a Claro S.A. Completando mais um ano no dia de hoje a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Completa mais um ano hoje a Lei Orgânica da Saúde. Completando mais um ano hoje a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. E completando mais um ano no dia de hoje o Sistema Único de Saúde SUS do Brasil. Muita chuva agora aqui na cidade de Manaus. A gente já está aí sem a meteorologia, né? Está acusando aqui ainda 30 graus centígrados com a tarde ensolarada, né? Mas já mudou. Já estamos aí com uma tempestade aqui na cidade de Manaus. A cidade toda acinzentada, raios e trovões na cidade e muita chuva aqui na cidade de Manaus. São exatamente 17 horas e 38 minutos na grande capital cabocla. E o anjo do dia é o anjo Raamia. Vamos agora para os santos do dia, segundo o martirológio romano no Wikipedia. Hoje é dia de Nossa Senhora da Salete, dia de Santa Maria de Cerveló, dia de Santa Maria Guilhermina Emília de Rodate, dia de Santa Pomposa, dia de Santo Afonso de Orozco, dia de Santo Arnolfo, dia de Santo Elias da Palestina,
já de Santo Eustóquio, já de São Carlos e Onsong-Mun, já de São Ciríaco de Bom Vicino, já de São Coerico. Hoje é dia de São Januário. Gente, São Januário é um grande santo, né? Todos os santos são grandes, né? Mas uma particularidade de São Januário é que há uma partícula de sangue, né, coagulado dentro de uma ampola, de um recipiente, que a igreja guarda até hoje, né? Esse sangue coagulado, né, de São Januário, ele fica em estado líquido, né? Ele se liquidifica, né? 3 vezes ao ano no mesmo dia. Aí a gente não sabe se é um fenômeno químico ou se é um milagre, né? Eu costumo acreditar que seja um milagre. Muita chuva aqui na cidade de Manaus, raios e relâmpagos e trovões nesse momento. Gente, então, São Januário, né? Foi guardado uma porção de sangue dele dentro de um recipiente. E esse sangue ficou coalhado, né? O sangue fica coalhado, né? Quando chega num dia determinado do ano, aquele sangue coalhado, ele fica líquido dentro daquela ampola, né? Fica líquido. Hoje é dia dele. Já tive vendo o vídeo ainda agora. No dia dele, que é hoje, o sangue fica líquido. São 3 vezes por ano que o sangue dele se torna líquido. Depois ele volta a ficar aquela massa, né? Hoje, já vi um vídeo hoje, foram lá testemunhar para ver se hoje iria ficar sangue em estado líquido. Quando pegaram a ampola, o sangue de São Januário realmente está em estado líquido no dia de hoje. São 3 vezes por ano que o sangue dele fica líquido. Um desses dias é hoje, tá bom? Eu acredito que seja um milagre, né? Para que a gente acredite que Deus existe, que Jesus existe, que Espírito Santo existe e que ele foi um grande servo da Santíssima Trindade, né? Hoje também é dia de São Lamberto de Baviera, dia de São Mariano de Bourges, dia de São Nilo da Palestina, dia de São Patermúcio. Hoje é dia de São Peleu, dia de São Sena, dia de São Teodoro de Cantuária e dia de São Trófimo. Nossos agradecimentos ao Papai do Céu pela vida, pela ação e por todo o trabalho de evangelização dos santos e das santas que pisaram nesta terra. Eles amaram a Deus e serviram os mais simples, os pobres e perdidos, os doentes e hospitalizados, os presos e encarcerados, os sem terra, os sem teto, os sem trabalho, os sem dinheiro, os sem pão e sem nada, os leprosos e lambidos pelos cachorros, os que moram dentro dos igarapés e vivem dentro dos hip-raps e todos os excluídos da sociedade. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Uma boa tarde para você que está me acompanhando no TikTok, seja bem-vinda. Peço que você me siga, né, para me dar essa força aqui no meu trabalho. Você que está me seguindo aqui também no YouTube, uma boa tarde, seja bem-vindo. Peço que você se inscreva no meu canal para me dar essa força, tá bom? Nosso programa Voz do Projeto é sempre de segunda a sexta-feira, sempre das 17 às 18 horas, com notícias, muita música boa, informação e também formação para você estar sempre antenada com as notícias do dia. Vamos agora para os municípios que fazem aniversário no dia de hoje, segundo o IBGE no Wikipedia. Cacimbinhas, no Alagoas, 67 anos. Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, 235 anos.
Hermo, em Santa Catarina, 30 anos. Estrela do Sul, em Minas Gerais, 169 anos. Euclides da Cunha, na Bahia, 92 anos. Guararape, no Espírito Santo, 134 anos. Guararema, em São Paulo, 126 anos. Ibipeba, na Bahia, 64 anos. Mari, na Paraíba, 67 anos. Oliveira, em Minas Gerais, 164 anos. Raul Soares, em Minas Gerais, 101 anos. Ribeira do Pombal, na Bahia, 92 anos. E Sapezal, no Mato Grosso, 31 anos. Nossos parabéns aí, né? A toda a população querida das cidades aniversariantes do dia de hoje no Brasil. Vamos agora para os famosos aniversariantes do dia de hoje, segundo o Google no Wikipedia. Adriane Garcia, atriz, 44 anos. Aline Dias, atriz, 34 anos. Bia Kisses, política, 64 anos. Bia Seidio, atriz, 64 anos. Bill Medley, cantor, 85 anos. César Camargo Mariano, arranjador musical, 82 anos. Eduardo Cury, político, 62 anos. Eliana de Lima, cantora, 64 anos. Henrique Dias, ator, 58 anos. Ítalo Cerqueira, Mister Brasil 2019, 33 anos. Josimar, ex-futebolista, 64 anos. Luana Marquezine, atriz, 23 anos. Luísa Mel, apresentadora de TV, 47 anos. Mário Escobar, árbitro de futebol, 39 anos. Michele Alves, modelo, 47 anos. Silvio Guindani, ator, 42 anos. E Tiago Martins, ator, 37 anos. Nossos parabéns a todos os famosos e famosas aniversariantes do dia de hoje. E você que está ligadinha no programa Voz do Projeto e está aniversariando, que o Papai do Céu derrame muitas bênçãos e muitas graças sobre sua vida. Saúde e vigor no corpo, na alma, no espírito e na mente, pois mente sã incorpore sã. E que nós estejamos todos os dias com saúde, robustos e robustecidos, para sempre agradecer ao Papai do Céu pelo dom da vida, pois o dia do nosso nascimento é o dia mais importante e o dia da nossa partida é o dia mais triste. Vamos agora para os fatos históricos que marcaram o dia 19 de setembro. Em 1870, a Guerra Franco-Prussiana. Inicia-se o Cerco de Paris, que resistiu por mais de 4 meses antes de se render. Em 1985, um terremoto de magnitude 8,1 atinge a cidade do México, causando cerca de 9.500 mortos e milhares de feridos e desalojados. Em 1990, criação do Sistema Único de Saúde SUS no Brasil pela Lei número 8.080. Em 2022, o funeral de Estado da Rainha Elizabeth II do Reino Unido é realizado na Abadia de Westminster, em Londres. Brasil Geral. Líder do governo na Câmara diz que urgência na anistia ataca a democracia. Relator diz que anistia ampla, geral e restrita está fora dos planos. Feira literária é adiada após protestos contra veto e Mille Lacombe. União Brasil dá 24 horas para afiliados deixarem cargos no governo Lula. Alcolumbre diz que projeto alternativo à anistia está pronto, mas vai esperar decisão na Câmara. PT e PSOL contestam nomeação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria na Câmara dos Deputados. Internacional. Conselho de Segurança da ONU votará nesta sexta sanções ao Irã por programa nuclear. França registra onda de protestos após cortes no orçamento. Putin realmente me decepcionou, afirma Donald Trump.
Trump espera finalizar alguma coisa sobre TikTok em conversa com Xi Jinping nesta sexta-feira. Após fala polêmica, programa Jimmy Kimmel Live será substituído por tributo a Charlie Kirk. Macron apresentará a prova científica de que sua esposa nasceu mulher à Justiça dos Estados Unidos. PIB da Argentina recua 0,1% no segundo trimestre de 2025. Polícia britânica prende 3 suspeitos de espionagem para a Rússia. Gaza sofre apagão de telecomunicações em meio ao avanço de tanques de Israel. Obama chama a morte de ativista de horrível e elogia governador de Utah. Terremoto de 7,8 na Rússia coloca em alerta mesma área atingida por forte tremor em julho. Papa Leão XIV declara que Vaticano não pode se posicionar se Israel comete genocídio em Gaza. Espanha investigará possíveis violações dos direitos humanos em Gaza em cooperação com TPI. Brasil regionais. Rio Tietê continua vulnerável apesar da redução de 15,9% da mancha de poluição. Incêndio de grandes proporções afetam mais de 100 hectares na Grande São Paulo. Idosa morre após queda de tubulação da Sabesp na região metropolitana de São Paulo. DERIT divulga nomes e imagens de 2 homens suspeitos na morte de ex-delegado-geral. Operação contra tráfico de drogas prende 75 pessoas no Paraná. 4 morrem e 14 são presos em operação contra crime organizado na Bahia. Brasileira condenada por morte do ex em Pernambuco é presa na Itália. Tudo eu. Chaves é preso com maconha no Rio de Janeiro. Servidores alvos de operação sobre mineração ilegal são exonerados em Minas Gerais. Ex-presidente de associação universitária é suspeito de desvio no Rio Grande do Sul. Tráfico de drogas pelos Correios é alvo de operação no Paraná. 23 são presos. Saúde! O Hospital das Clínicas vira referência internacional no tratamento de câncer. Ministério da Saúde orienta teste a todas as crianças para identificar possíveis sinais de autismo com foco na intervenção precoce. Pressão de 12/8 é reclassificada como pré-hipertensão em nova diretriz. Ministério da Saúde reforça a implantação do SAMU no Oeste Paulista. Crianças entre 16 e 30 meses devem passar por triagem de autismo no SUS, orienta Ministério da Saúde. Economia. Haddad declara ser contra projeto que limita a dívida pública a 80% do PIB. Ouro fecha em queda, com dólar firme após dados de trabalho nos Estados Unidos. Gratuidade em conta de luz para baixa renda vai à sanção presidencial. A ação da Natura dispara na bolsa após anúncio de venda da Avon Internacional. Dólar sobe e fecha a R$ 5,31 após super quarta e Bovespa cai. Esportes. Seleção brasileira cai uma posição no ranking da FIFA. Ronaldo sugere SAF no Corinthians, mas recua sobre compra. Wolverhampton renova com Vitor Pereira. Clube é lanterna da Premier League. Goleiro do Corinthians é convocado para Mundial Sub-20, mas não é garantido. Clube Buge goleia Mônaco e mostra força em estreia na Champions. Com final frenético, Copenhague e Leverkusen empatam na Champions League. Endrick volta a treinar sem limitações no Real Madrid após 4 meses. Palmeiras bate recorde do PSG e assume liderança de ranking mundial. D'Alessandro comenta polêmica sobre saída de Fernando do Inter e deixa a porta aberta para a volta. Bayer Leverkusen reage 2 vezes no fim e empata com Copenhagen. Renato Augusto anuncia a aposentadoria como jogador e planeja nova carreira no futebol.
Thales Magno e Romero perdem espaço no segundo semestre e têm futuro indefinido no Corinthians. Resultados da Libertadores: LDU 2, São Paulo 0, Flamengo 2, Estudiantes 1. Resultado da Sul-Americana: Aliança Lima 0, Universidade de Chile 0. Vamos agora para a nossa liturgia diária deste dia 18, quinta-feira. Estamos na 24ª semana do tempo comum. A cor de hoje é o verde. Dai paz, Senhor, aos que em vós esperam, para confirmar a veracidade dos vossos profetas. Escutai as preces do vosso servo e vosso povo Israel. Na comunidade cristã, todos, a começar dos ministros e dos agentes de pastoral, são chamados a dar bom exemplo segundo os ensinamentos de Cristo. Façamos progressos na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza, sem deixar de reconhecer nossa condição de pecadores necessitados do perdão do Senhor. E o nosso evangelho de hoje é tirado do Sagrado Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao 50. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele o qual perdoou mais. Jesus disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja bem-vindos, Caboclo da Caatinga. Ele diz, boa tarde, Raul Seixas. Só tem a diferença, né? Raul Seixas, um grande cantor, né, da música popular brasileira, e tava aí, né, podre de rico, né? Eu, além de não ser cantor, né, sou pobre, né? Pobre de maré VC. Obrigado, os Caboclos da Caatinga, pela sua mensagem, tá bom, mano? Seja bem-vindo. Peço que tu se inscreva no meu canal, Caboclo da Caatinga. São exatamente 18 horas na grande capital cabocla. Todos os cristãos, jovens ou idosos, com mais ou menos encargos, sejam eles sacerdotes, religiosos ou leigos, devem ser capazes de testemunhar com gestos concretos e não apenas pelo discurso eloquente a experiência de Cristo ressuscitado na própria vida. Fazer a experiência de Cristo é experimentar o perdão de Deus, porque todos somos pecadores e todos estamos carentes da misericórdia divina. O evangelho que acabamos de ler nos convida a reconhecer nossos pecados, a prostrar-nos aos pés de Jesus e testemunhar concretamente a experiência de amor que brota do perdão, pois quanto mais somos pecadores, maior será a graça divina e maior devem ser nossa gratidão e nosso amor. E o programa Voz do Projeto de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo ao Papai do Céu por suas bênçãos e por suas graças recebidas neste dia, pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e graças sejam derramadas por todas as comunidades de Manaus, por todas as comunidades do Careiro da Várzea, minha cidade natal, pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e graças sejam derramadas por todas as comunidades do nosso imenso e querido estado do Amazonas, por todo o Brasil e por todo o mundo, em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, e viva nosso querido Papa Leão XIV, e viva São Francisco de Assis.